Feliz sábado, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Nosso objetivo aqui é bem simples, é permanecer em Cristo através do estudo da sua palavra. Então, a cada semana a gente se junta com grandes amigos para estudar mais a Bíblia e rever a escola sabatina. Esse sábado nós temos um grupo de amigos muito especial aqui com a gente. Temos o Paulo Luttig, temos a Regiane Aragon, Anne Marie, Luana Garcia e o Dalton Mastrocola. Eles vão revisar a lição com a gente. Espero que você possa acompanhar conosco aí. Então, primeiro, vamos fazer uma oração para começar. Querido Senhor, eu peço que o Senhor abençoe nosso estudo, que o Senhor abra nossa mente, Senhor, em tempos complicados como esse, que o Senhor possa nos trazer a sua graça, a sua paz, para que a gente possa permanecer em Ti, Senhor. E o Seu Espírito possa penetrar no nosso coração e que a gente possa sentir a sua paz ao estudarmos a Bíblia agora. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Hoje é sola escritura, né? É um assunto muito interessante e importante, principalmente para a nossa denominação, que veio da Reforma Protestante. Então, eu gostaria de ler com vocês o verso para memorizar, né? Que se encontra em Hebreus 4:12. Vamos ler comigo. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vocês vejam as qualidades da Bíblia, né? Eu notei nesse verso, a Bíblia é viva, ela está sempre agindo na nossa vida, ela é eficaz, ela é cortante, ela é apta, quer dizer, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada, ela divide a nossa vida entre dois. Uma vez que você conheceu a Bíblia, você não pode desconhecer a Bíblia, né? E ela corta não só a alma e o espírito, mas as juntas, as medulas, ela atinge todo o nosso ser, né? E, finalmente, o que eu noto aqui é que é o mais importante para mim. A Bíblia nos dá discernimento para a gente perceber os nossos propósitos e os nossos pensamentos e a nossa necessidade de um Salvador, né? Então, vocês vejam, a supremacia da Bíblia ela foi colocada em questão na época da Igreja Católica, todos nós sabemos, e a tradição foi colocada num nível igualado com o da Bíblia. Temos várias doutrinas que foram colocadas por causa da tradição, e a Reforma Protestante vem para corrigir isso aí, né? E aí vem o metodismo, vem o adventismo após isso, né? Então, hoje nós vamos revisar como que a Escritura é a base da nossa vida como cristão. Semana passada a gente analisou a questão da razão, da cultura, da experiência, da tradição, e hoje nós vamos entrar especificamente nesse tópico da sola Escritura, que quer dizer basear a nossa teologia somente na Bíblia e na Bíblia somente, né? Então, agora eu passarei para o Paulo Luttig e ele vai revisar com a gente a lição de domingo, que é a Escritura como a norma dominante. Vai lá, Paulo. Você está mudo, Paulo. Olá a todos, aqui estamos para estudarmos um pouco, né? No início não estava ouvindo ninguém, agora ninguém me ouve, né? Mas estamos bem. Para mim, essa lição desse trimestre tem sido uma das lições mais importantes que eu tenho visto na minha vida como adventista. Eu acho que é uma lição super importante porque fala sobre o fundamento pelo qual nós conhecemos a Cristo, através do Espírito Santo e da leitura das Escrituras, né, da Bíblia. E a parte de domingo, as Escrituras como a norma dominante. No século XVI, né, no início do século XVI, quando a Reforma Protestante veio através de Lutero e muitos outros, né, colocou-se a Bíblia como o único fator para guiar os cristãos na doutrina de Cristo. Até ali, como o João já disse, havia a questão da tradição. E não só isto, também a autoridade eclesiástica tinha um poder quase sobrenatural de ditar o próprio futuro das pessoas baseado na sua própria interpretação. Aí nós vemos a inclusão de várias doutrinas que mais tarde
descobrimos que não eram bíblicas, mas que se cria naquele tempo que eram bíblicas, porque os que ensinavam eram as pessoas que a eles era confiado esse trabalho de interpretação da Bíblia. Ah, o meu avô que conheceu a Bíblia através de uma doação de um padre, que na época dele, ele nasceu no século XIX, viveu um século e morreu e ele ganhou a Bíblia do líder da igreja dele, né, do padre. Através dessa Bíblia ele procurou estudar por si mesmo e veio a conhecer várias coisas interessantes, né? Mas no princípio a ideia de sola escritura era para que a Bíblia fosse a norma dominante de conhecimento sobre as coisas espirituais, né? Eu vou ler aqui o que nós encontramos em 1 Coríntios 4, vou ler o verso 6. Irmãos, Paulo dizendo aqui, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Então, Paulo já nos alertando para que nós não fôssemos mais além do que está escrito. Na verdade, nós temos as opiniões próprias, elas são, semana passada foi muito boa nesse sentido, mostrando a maneira como nós interpretamos a Bíblia é baseada em vários fatores, né? Mas hoje nós estamos nos apegando especificamente à Bíblia. E aqui na lição traz um texto que eu vou ler aqui e diz assim: o que confirmamos positivamente quando praticamos o princípio da sola escritura é que se surge um conflito na interpretação da nossa fé, então somente as escrituras têm autoridade que transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição da igreja. Não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Bíblia. O verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do evangelho depende de um firme compromisso com a autoridade das escrituras. Então, a Bíblia ela é suprema autoridade, suficiente e clara. A questão clara é bom a gente trazer aqui, que é clara no conhecimento para a salvação. Aqui mais tarde, eu acredito que alguém vai falar sobre a questão que tem pontos difíceis da Bíblia, né? Mas o conhecimento para a salvação, até uma criança pode realmente encontrar na Bíblia. Então, essas três coisas, né? A Bíblia é suprema autoridade, é suficiente, ok? E ela é clara para que nós encontramos a salvação. Toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada explicitamente e às vezes implicitamente na Bíblia, né? Como já disse, a salvação está explicitamente na Bíblia e qualquer um pode encontrar facilmente a única maneira de ser salvo. Nós todos sabemos que é através de Cristo. Implicitamente a Trindade, por exemplo, né? Nós intrinsecamente encontramos a doutrina da Trindade na Bíblia. Claro que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento, né? Ela é a única, ela é a suprema autoridade para a salvação, para as coisas espirituais, né? Inclusive, eu creio que muito do conflito entre a ciência e a religião é causado por alguns de nós e, às vezes, queremos que a Bíblia seja um livro científico. E não é isto, né? Não é isto. A Bíblia é a nossa suprema autoridade, é a suprema autoridade para as coisas espirituais e para a salvação do homem. A Bíblia, ela é tão importante que quando nós desviamos a atenção da Bíblia para as coisas espirituais, nós podemos criar as mais diversas e absurdas doutrinas. Mas quando nós focalizamos na Bíblia, em oração e pelo poder do Espírito Santo, nós tornamos-se muito afinados com aquilo que Deus quer
para nós, nossa vida. Mas sabemos que a Bíblia, em muitas coisas, ela mantém silêncio. E é interessante quando nós vemos livros aí que trazem a Bíblia como conselheiro para finanças, pontos de ciências, etc. Aqui e ali encontramos alguma coisa, mas devemos ter em mente que a Bíblia é fundamentalmente um livro espiritual que traz ensinamentos para a nossa vida espiritual e prática no dia a dia. Eu vou ler aqui uma confissão de fé de Westminster, né? Que eu achei interessante aqui, ó. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, Deus, a glória de Deus, salvação do homem, fé e vida, está expressamente colocado nas Escrituras, ou pode ser deduzida das Escrituras, e nada, nunca deve ser adicionado pela revelação do Espírito ou tradição humana. Vejam bem, revelação do Espírito ou tradição humana. Por quê? Porque alguns podem dizer, o Espírito Santo me deu essa revelação. E essa revelação é contrária à Bíblia. Mesmo que usamos, né, a palavra do Espírito Santo para dar força àquela ideia que alguém teve, se ela não condiz com o que está escrito na Bíblia, devemos deixar à parte, não aceitar como uma verdade revelada. Então, é importante, e nunca acrescentamos nada, né? Mas lembramos uma coisa, que a Bíblia é para ser estudada com oração, com humildade, sem ideias preconcebidas, para que realmente possamos ouvir do Espírito Santo uma interpretação que venha em acordo com a vontade do Pai Celestial. Nós, no passado, chamávamos a nós mesmos de povo da Bíblia. E era interessante que assim eu era. Okay? Quando crescendo, pré-adolescente ainda, quando nós saímos da igreja, nós íamos cada um para a nossa casa, almoçávamos, então íamos ler a Bíblia. Isso era comum naquela época. Hoje estamos um pouco diferente, mas é bom que nós possamos voltar à Bíblia e com humildade, sem arrogância, saber que é um livro especial, e em oração recebemos o Espírito Santo para nos ensinar passo a passo as verdades bíblicas para hoje, para o agora. Perfeito, Paulo. Eu gostei que você falou no final aí da verdade presente, né? Porque o próprio verso, o verso para memorizar fala que a Bíblia é a palavra viva, né? Então nós temos que nos apropriar dela hoje, né? E realmente ela é a autoridade suprema para a salvação. Mas uma vez que você foi salvo, o Espírito, né? Ele toma conta da sua vida. Você é uma vida nova, você é uma pessoa nova. Aí o Espírito vai te ajudar com as finanças, com o seu casamento, com o seu trabalho, mas no seu contexto, né? Na sua realidade. Eu me lembro da própria transição da Igreja Católica, de você ter missas rezadas em latim, com o padre de Costa, que para ninguém entender nada, né? Aí você vê os protestantes com o Gutenberg. O cara cria o printing press. E qual que era o objetivo do cara criar a imprensa escrita? Era para imprimir Bíblias para que todo mundo pudesse ler. Porque cada um de nós, como indivíduos, tem que tomar a sua salvação nas suas mãos, né? E não é uma salvação que ela é feita por intermédio, né? Muito bom. João, mas talvez um ponto também, naquela época, na Idade Média, alguns tinham boas intenções com isso, porque surgiram muitas teorias diferentes. Se você estudar um pouco, se a gente puder estudar um pouco a Idade Média, já no terceiro século, quarto século, você vai ver muitas doutrinas vindo, as mais estranhas possíveis. Então, só que usaram o processo errado, né? Usaram o processo de que poucas pessoas é que poderiam dar a interpretação correta, em vez de sentarmos, ou eles sentarem e discutirem
e no Espírito Santo decidiram aquilo que realmente é bíblico, né? Mas as intenções de alguns eram boas e nós podemos hoje correr o mesmo risco. Qual é o nosso risco hoje? E nós ouvimos só um lado da história, ok? Nós só ouvimos uns certos pregadores ou uns certos líderes, ok? Porque acho que eles estão de acordo com aquilo que eu creio e não abrir a nossa mente para que possamos ter um apanhado maior daquilo que está revelado. Eu acho que é uma boa transição para passar para a Rejane agora, né? Porque é justamente essa questão da unidade, né? Unidade ou uniformidade, né? As escrituras têm essa unidade de tema, né? A tema da salvação, a tema da condição pecaminosa do homem, o que é contextual e o que é realmente eterno nessa unidade. Então, eu gostaria que a Regiane revisasse com a gente a lição de segunda-feira, a unidade das escrituras. Vai lá, Regiane. É um privilégio estar aqui com vocês, entre amigos, para aprender um pouco mais do que Deus tem para falar para nós essa semana. E eu quero confessar para vocês que nos últimos, pelo menos 2 anos, eu não tenho estudado a lição da Escola Sabatina. Por quê? Porque a minha classe de Escola Sabatina estuda um livro da Bíblia cada mês ou cada trimestre. Então, nós estudamos mais profundamente cada livro e não estudamos a lição da Escola Sabatina. Quando o João me convidou para participar desse grupo, eu achei que foi, de certa forma, um chamado de Deus para voltar. E eu agradeço muito, João, por esse privilégio de estar poder estudar com vocês. A Bíblia, eu sou apaixonada pela Bíblia. E a Bíblia começou a ter uma relevância maior para a minha vida pessoal nos últimos 3 anos. Eu passei por problemas muito sérios nos últimos 3 anos, e como o Paulo mencionou no começo, ele falou, a Bíblia é viva, né? A Bíblia é viva. A Bíblia foi escrita há thousands of years atrás, e ela ainda é relevante. E ela pode te falar pessoalmente para problemas que você está enfrentando no seu dia a dia, né? Como pode ser isso? E a parte da segunda-feira fala da unidade da escritura. Eu fui ao dicionário porque eu gosto muito de definições. Sempre que eu vou estudar qualquer coisa, eu gosto de partir de um princípio e ir para a definição. E a definição de unidade é a qualidade de poder ser um, de não poder ser dividido. Agora, se você pensar quão difícil é ter unidade, realmente quase impossível. Se tiver mais de uma pessoa, vai ter conflito de ideias, porque nós temos pensamentos diferentes, experiências diferentes, e as nossas ideias não vão estar de acordo muitas vezes. Não necessariamente um conflito no sentido de ter uma briga, mas conflitos de ideias, diferenças de opiniões. Agora, unidade, essa capacidade de não ser dividida em relação à Bíblia, se você pensar que a Bíblia é um livro composto de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, num período de mais de 1.600 anos, como é possível que dentro de toda essa escritura, de todos esses livros, não existe contradição, existe harmonia em todos os assuntos, em todos os aspectos? Como é possível que isso não seja inspirado? Não é? Algumas vezes as pessoas falam, o papel aceita tudo. Como é que você pode acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu acredito que essa é uma das evidências. A Bíblia, é impossível que 40 pessoas diferentes, que viveram em períodos diferentes, que tinham culturas diferentes, porque existem diferentes culturas nos diferentes autores da Bíblia, como é possível que eles não entraram em contradição? E mais do que isso, eles se complementaram. No caso das profecias que foram centenas e centenas de anos, foram profetizadas centenas e centenas de anos e aconteceram muito depois, exatamente como havia sido profetizado. É um livro vivo e é um livro inspirado por Deus. Eu escolhi 2 versículos para que nós falássemos sobre eles nessa parte da segunda-feira, e um deles é 2 Timóteo 3,16. Na Nova Versão Internacional diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. Esse é um versículo tão revelador, porque diz toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Não é? Deus, quando ele inspirou o Velho Testamento, eu acredito que não foi simplesmente para que, ok, passou esse tempo, essas pessoas viveram, Jesus veio agora, né? O Messias veio no Novo Testamento, então o Velho Testamento já não precisa ser considerado mais. E muitas religiões, nós sabemos disso, muitas pessoas acreditam que no Novo Testamento é onde está a graça divina, é onde está realmente Jesus com a salvação. Então o Velho Testamento foi abolido e deve ser deixado de lado. Ele tem, ou pelo menos ele tem menos valor. E a Bíblia, como uma unidade, ela não pode ser separada. O Velho Testamento e o Novo Testamento, eles estão em harmonia. E muitas vezes o próprio Jesus, muitas vezes ele citou o Velho Testamento. Não é? Então, toda a Escritura ela é inspirada. 2 Pedro 1, 20 e 21, também na Nova Versão Internacional, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E eu acho que essa é outra confirmação muito grande. Como disse o Paulo, quando uma pessoa estuda a Bíblia com o coração e a mente aberta, sem ideias preconcebidas, eu acredito, você pode até ter algumas ideias preconcebidas, mas se você tiver o seu coração, tiver sinceridade, o Espírito Santo vai te mostrar e vai te guiar. Eu me lembro de um conflito que eu acabei sendo parte de um conflito entre duas outras pessoas, e sabe quando você quer ajudar e se atrapalha mais? E cada vez que você continua tentando melhorar, a situação vai complicando mais. Eu me lembro que aconteceu isso e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu usei essas palavras, Senhor, por favor, desembaraça, virou, tá uma confusão isso, desembaraça isso. Mostra para essas pessoas que não deve ser assim. E eu orei, eu chorei, orei com Deus e abri a Bíblia. E vocês não vão acreditar o versículo que eu abri. Foi 2 Samuel 22, 33. E diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quando eu li aquele versículo, para mim foi como um abraço de Deus, porque como é que dentro de um livro tão grande, você ora e abre a Bíblia? Eu sei que muitas pessoas são contra você abrir a Bíblia, e eu respeito a opinião de todos, mas minha relação com Deus, eu preciso abrir a Bíblia às vezes. Eu falo, Senhor, fala comigo. E eu abro a Bíblia. E eu abri a Bíblia e Ele usou a palavra da minha oração. É um livro vivo. Eu tenho tantas experiências, mais ou menos como essas, que Deus te mostra, ok, eu estou com você, eu estou aqui. A minha palavra é isso, é a minha palavra. Você pede, muitas vezes a gente quer ouvir de Deus, mas a gente vai para pessoas, a gente vai para um conselheiro, para um pastor, mas a gente não vai para a palavra de Deus. Na palavra de Deus existem todas as respostas que nós precisamos. Pode não existir uma resposta específica, mas existem os princípios que nós precisamos. E o Novo Testamento e o Velho Testamento se complementam nessa unidade perfeita, mostrando que Deus, ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus de conflito, ele é um Deus claro, ele quer que a salvação é algo simples, é algo tão complexo que Deus deu o Filho dele para morrer por nós, mas é simples. É simples, Deus não quer complicar as coisas. E a Bíblia, uma parte revela o que a outra, um texto te ajuda a esclarecer o que o outro texto talvez não tenha sido muito claro. E eu me lembro que há muitos anos atrás eu escutei pela primeira vez um dito que as pessoas gostam de falar muito, às vezes na igreja, eles dizem assim: um texto fora do contexto é um pretexto. E é verdade, se você for e usar um texto
pode ser que você pense que existe uma contradição, né? A Bíblia, ela pode se contradizer com um texto, mas se você pegar a Bíblia e estudar um texto aqui, um texto ali, o Velho Testamento, complementando o Novo Testamento, você vai perceber, nós vamos perceber que não existe contradição. A palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Se existe alguma coisa que parece contradição, eu acredito que com oração nós vamos chegar à conclusão de que nós estamos interpretando de uma forma equivocada, não é? E eu gostaria de concluir a minha parte dizendo que nós sempre devemos ter em mente alguns princípios quando estudamos a palavra de Deus. Que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Esse é um princípio. Ela não foi inspirada por homens. E nós vimos isso a própria Bíblia se revela a si mesma, né? A Bíblia não se contradiz, é o outro princípio. Nós devemos comparar um texto com o outro e devemos buscar, se existe muita dúvida, se existe a necessidade de que nós realmente entendemos algo, buscar o texto original. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita em inglês. A Bíblia foi escrita em idiomas muito diferentes do nosso idioma. Ela foi escrita numa cultura completamente diferente e ela foi traduzida. Se nós não considerarmos que existe uma tradução e que muitas coisas se perdem na tradução, nós podemos nos complicar. Não é? Então, se a gente se lembrar, ok, a Bíblia não foi escrita em português. Por isso que algumas coisas talvez não façam tanto sentido. Mas o princípio é que essa unidade ela não pode ser quebrada. Deus, ele quis assim, ele fez assim, e eu acredito como uma prova da inspiração da Bíblia. Obrigado, Rê. Achei muito importante essa observação de que a Bíblia não foi escrita em português, né? Porque às vezes a gente pensa que foi, né? E para os que falam mais de um idioma, a gente vê, né? Como é difícil traduzir piada, né? Pro inglês. Exatamente. Eu demorei uns 5 anos para tentar começar. Uma coisa muito importante que eu acho que você falou é a questão da unidade, de não poder ser dividido, né? E se você olhar pelo lado humano, a própria Bíblia tinha Paulo, tinha Pedro, cada um tinha opiniões, em alguns momentos até conflitantes, mas Jesus era o ponto principal deles, era onde eles convergiam, né? E Jesus era a palavra viva, né? O livro de João fala isso, o verbo se tornou carne, né? Então a Bíblia sendo viva é Jesus encarnando e mostrando o amor dele. E o que me lembrou quando você falou sobre isso de ser um e não poder ser dividido, é Romanos 8:38, né? Diz que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo, né? E é a realidade. Se você olhar todas as histórias da Bíblia, é o mesmo tema. É o ser humano se enrola, Deus vai lá e persegue o ser humano com a graça dele até que ele aceite, aí Deus vai lá e perdoa e transforma, né? Essa é a unidade da Bíblia, a unidade de propósito, né? Que é o que a pessoa de Jesus Cristo fez, né? É isso aí. Agora, pessoal, se alguém tiver mais algum comentário, pode fazer também, fica à vontade, viu? Que eu falo bastante. Agora vamos continuar nesse mesmo tema das Escrituras. Eu acho que já ficou claro a questão de que a Bíblia é a nossa norma. Temos essa unidade de propósito, essa unidade do plano de Deus salvar a gente. Agora nós vamos ver como que isso é claramente expresso nas Escrituras, né? Porque, como a Regiane disse, tem muitas partes da Bíblia que podem ser consideradas obscuras ou difíceis, né? E é importante a gente sempre orar antes de estudar a Bíblia para o Espírito Santo nos iluminar e para que possamos entender o que ele tem para nos dizer. Mas tem certas partes da Bíblia que são claras e o suficiente para que a gente entenda o que Deus quer que a gente faça. Então, vou passar para a Anne Maria agora, ela vai revisar com a gente a lição de terça, né? Desculpa, Dalton, estou comentando. Só um minutinho, ressaltando, achei muito importante, muito obrigado, Regiane, os seus pensamentos. O que a gente tem que prestar atenção e guardar no nosso coração em relação à lição de segunda-feira é que Jesus era Deus, era filho de Deus e era Deus. Obviamente, abrindo a boca era a palavra de Deus. E existiam muitas dissensões. Nunca entre em discussão com seus irmãos queridos da igreja
com a palavra de Deus. Porque se Jesus não conseguiu unidade no tempo dele, sendo Deus, falando a palavra de Deus, muito menos nós. Por mais conhecimento que você tenha da Bíblia, aprendermos a respeitar os pontos de vista, mesmo que você não concorde, mesmo que não esteja no assim diz o Senhor. Eu não tenho direito, como pecador, de crucificar e pregar ninguém na parede, porque ele ainda não chegou na clareza que eu cheguei, ou porque porque nós nunca vamos ter a totalidade da clareza também. Eu acho que é o que o Paulo falou também, a humildade, né, de ter sempre uma luz a mais para aprendermos, né? E Dalton, é importante lembrar que Jesus se calou muitas vezes também, né? Quando ele estava sendo julgado, quando ele não era aquele bate bola de frente toda hora, ele sabia a hora de se calar também. Muito importante isso aí. Anne, vou passar para você então para a gente revisar a lição de terça-feira, a clareza das Escrituras. Ok, é uma alegria ver vocês todos aí participar no estudo com pessoas tão dedicadas como vocês são. Às vezes parece que a gente fica repetindo as mesmas coisas, né? E eu já estudei isso, às vezes a gente pensa, né? Mas eu já sei aquilo. Mas cada vez que a gente estuda, os nossos horizontes se abrem um pouco mais. A clareza das Escrituras. Eu quero pedir que vocês fiquem orando pela minha internet. Ela é 5G e tudo, mas várias vezes, não sei se vocês notaram, eu tive que sair fora porque está instável. O meu quarto é no piso de baixo e tem muita estrutura interferindo contra o sinal e eu não quero ficar no resto da casa onde tem outras atividades e está todo mundo aí. Então, né? Então eu já orei antes a respeito disso, para que a internet não falhe nesse momento. Mas a clareza da Escritura, ela é muitas vezes questionada por muitas pessoas, né? E eu pesquisei porque eu lembrei que tinha um texto da Ellen White e está no Grande Conflito, na página, no capítulo Os Ardis de Satanás, e dizendo que, deixa eu ver se eu consigo sair um pouquinho, rapidinho aqui. Vocês estão me vendo, né? Então, ao mesmo tempo que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda a desculpa para descrenças. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontrá-los-ão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes de toda objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. Então, a Bíblia é clara, mas nós buscamos muitas vezes perguntar respostas que não estão ainda ao nosso nível. Todos nós já somos pais aqui que estamos participando, né? E quantas vezes nossos filhos nos fizeram perguntas às quais a gente não podia responder tudo para eles, porque estava fora do alcance deles compreenderem isso, entende? Eu lembro a Mariane uma vez, quando ela tinha 3 aninhos de idade, perguntando como é que o terneirinho da vaca, nós estávamos na chácara, né? Como é que o bebê da vaca, o bezerro, ia nascer? Por onde? Então, aos 3 anos de idade, ela não tinha uma compreensão anatômica para entender as questões, não é? E nós, que procuramos entender a palavra de Deus, somos como, assim, estamos crescendo. Alguns são bebês, outros já são um pouquinho maiores, mas na própria lição, o comentário da lição diz que isso não significa que às vezes não nos deparamos com textos e ideias que não captamos e compreendemos completamente. Afinal, é a palavra de Deus. Quem pode explicar Deus? Como é que nós vamos explicar todos os conceitos que Deus tem para nos explicar? E na semana passada, no estudo da lição, eu achei lindo o Dalton mesmo comentando que pela eternidade os estudiosos da Bíblia vão ter conceitos se desenvolvendo e crescendo. Eternidade, gente. Então, nós somos aqui, eu tenho, né? Eu acho que eu sou mais velha de todos aqui, eu tenho 65, certo? E tem muita coisa que a gente realmente
estou começando a ver, né? Quando eu era criança, eu tinha um discernimento da Bíblia, mas depois, ao crescer mais, eu comecei a entender melhor, não é? Mas ainda tem muita coisa para ser aprendida, muita coisa. Isso não significa que a Bíblia não seja clara ao enunciar. Na Bíblia não há erro, não há engano. A Bíblia é a palavra de Deus. E a irmã White, ainda no livro Caminho a Cristo, né, nos comentários, diz: sempre que os homens não buscam por palavras e atos estarem em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sempre sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com sua visão distorcida, terão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Então, nós complicamos. É muito perigoso. Eu li o livro há muitos anos atrás, do Roger Morneau, Beware of Angels. E naquele livro conta a história de pessoas adventistas, né, que teriam a mesma crença que nós, que começaram a se reunir para achar coisas ocultas no estudo da palavra e um conhecimento mais profundo. E eles acabaram se envolvendo com anjos de Satanás, que trouxeram para eles coisas que não eram bíblicas, né? Então, o estudo da Bíblia nem sempre parece claro quando nós não nos colocamos sob a orientação do Espírito Santo. Então, não há... A lição fala bem que as crianças podem entender, mas há trechos realmente que não têm explicação. Há coisas que realmente nós não podemos compreender ainda. E Jesus diz, quando ele estava com os discípulos: muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vocês não podem receber ainda. Mas quando vier o Consolador, ele vai guiá-los em toda a verdade. Então, se nós queremos realmente a compreensão da palavra de Deus, só mesmo pelo a direção e o esclarecimento que o Espírito Santo dá. Os homens, os 12, os 11 que ficaram no fim, não é? Que estiveram com Jesus todos os dias, não compreenderam. Foi só mais tarde que eles puderam chegar a uma compreensão maior e entregar a vida deles pela compreensão que eles tiveram, mas só através da revelação do Espírito Santo. Anny, uma coisa interessante que você me fez pensar, tem um escritor americano já falecido, um poeta, o Mark Twain, né? Uhum. E ele tem um ditado muito interessante que ele fala assim sobre a Bíblia, né? Ele fala: não são as coisas que eu não entendo na Bíblia que me perturbam, mas são as coisas que eu entendo que me perturbam. Então, o que ele quer dizer? Que a Bíblia tem coisas simples que Jesus falou, que só se você só seguir aquelas pequenas coisas, você já vai ser uma pessoa muito melhor, você vai ser uma bênção na sua comunidade. Por exemplo, ame os seus inimigos, ore por aqueles que o perseguem, né? Tem coisas simples, né? Mas é que muitas vezes a gente quer se ocupar nas coisas mais complexas, né? E até eu acho que é em Timóteo que diz que a gente não pode ficar discutindo mitologias ou genealogias intermináveis, né? Porque tem coisas simples que já penetram a nossa alma e já dariam a transformação que o Espírito vai dar, né? E é importante, é interessante é que quando nós nos submetemos a Deus, Ele vai nos guiando e nos dando um conhecimento e uma confiança, uma fé de aceitar aquilo que nós não podemos compreender, não é? Porque há pessoas que querem explicações científicas. Não existe. Deus revelou. É outra passagem de Ellen White, eu não me lembro onde foi, mas Deus deu luz para que as pessoas tivessem descobertas científicas para o bem da humanidade, na ciência médica, por exemplo, né? Em tantas áreas, e desenvolvimento de tecnologias e tudo que é coisa. Mas esse é Deus que nos dá essa capacidade. Quando nós usamos essa capacidade para tentar decifrar a Deus e as coisas que estão encobertas, nós nos colocamos em perigo muito sério, né? Porque aí nós abrimos portas para que Satanás venha, e ele está sempre atento, né? Ele sabe. Eu acredito que agora
a internet estabilizou, mas antes disso ele me desestabilizou com a internet indo e vindo, e eu estava aqui preocupada nisso. Então, Satanás sabe da importância do estudo da palavra e ele nos desestabiliza, ele nos enche de outras atividades, ele nos coloca preocupações que não são necessárias, mas quando nós conseguimos superar tudo isso e nos voltamos à palavra, não é difícil de entender, não é. Luana, acho que tem um comentário. Luana, isso. Eu só queria comentar que eu achei muito interessante. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu achei muito interessante que a Anne comentou que sobre o leite espiritual, né? Que é um alimento que às vezes começa no mais básico e depois vai para um entendimento um pouco mais aprofundado. Isso é um princípio bíblico, né? Na Bíblia existem partes da Bíblia que falam sobre isso. Você encontra, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, dizendo assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, a ideia de que o conhecimento da salvação é gradual, começa básico, e aí você vai se aprofundando, né? E a gente também vê, por exemplo, nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2, ele faz esse contraste. Quando ele está falando com as pessoas para quem ele escreveu a carta, ele diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Então, que a gente tenha paciência de compreender a Bíblia, de entender que às vezes a gente vai começar com um entendimento mais básico, para depois a gente conseguir entender os textos mais difíceis. E como foi mencionado, nem tudo às vezes vai ser revelado, nem tudo a gente vai entender aqui. Mas que a gente saiba que quando Deus dá uma luz e Ele dá um entendimento e um conhecimento, é sempre para que seja um bem comum, para que todos sejam abençoados, não para que uma pessoa só seja abençoada. E você vê que interessante, né? A Luana vai ser que vai fazer o próximo dia, né? E como o Espírito vai movendo as coisas, né? E ela já enganchou as coisas, eu não preciso fazer nada, né? É a obra do Espírito, né? A gente se conecta, todo mundo no mesmo propósito, e ele vai mostrando a direção, né? Então eu vou passar para a Luana, ela já começou a mostrar para a gente como que você usa a Escritura para interpretar a Escritura, né? E como que você realmente usa toda a história bíblica para você entender qual o propósito de Deus, né? Então, Luana, com você. Obrigada, João. Então, agora, como oficialmente é a minha parte, vou dizer que eu agradeço muito pelo convite também de estar participando desse estudo. É para mim uma honra, um privilégio poder fazer parte, estar envolvida num estudo tão bonito como esse que a gente está tendo. E eu fiquei com a parte da interpretação das escrituras. Eu quero fazer essa parte assim bem ilustrativa e bem prática. Então, eu vou passar alguns pontos aqui, mas antes, né, só revisando um pouco aquilo que já foi falado. Paulo falou para a gente do princípio da sola escritura, né, que foi uma base fundamental para a reforma, de que as escrituras são a autoridade decisiva. Quando se trata de questões de doutrina, ela sempre tem que ser a nossa regra de fé. Depois a Regiane falou para a gente do conceito que ela não usou essas palavras, mas era também um conceito bem usado na época da Reforma, que era o tota escritura. Os dois se completavam, sola escritura e tota escritura, que é essa aceitação da escritura na sua totalidade, né, como um livro coeso e harmônico entre si, sem enfatizar uma parte, deixando de enfatizar a outra. Não, a gente entende que a Bíblia inteira, Novo Testamento e Antigo Testamento, ambos têm seu papel, têm seus ensinos, têm sua importância, estão em pé de igualdade. Algumas pessoas, infelizmente, entendem, né, que só o Novo Testamento hoje deve ser utilizado como base da nossa fé, mas se a gente isolar um do outro, eles ficam incompletos. Eles não pregam um evangelho diferente. Não, ele desde sempre pregou um plano da salvação baseado no Messias que viria. Lá no Antigo Testamento, Deus ensinou isso com uma metodologia um pouco mais prática, um pouco mais visual e até um pouco traumática, né, com a questão do sacrifício, mas era a forma que ele usou naquela época para que as pessoas entendessem que o pecado era uma coisa que trazia consequências traumáticas. E sem essa
fundamento do Antigo Testamento, o Novo Testamento fica sem uma base. Então, é muito importante a gente ter os dois, entender que não existe importância a mais em um e em outro, né? O Evangelho não é mais importante que a parte histórica, as profecias não são mais importantes que as epístolas, todos eles têm o seu papel e os seus ensinos. E é graças a esse entendimento que a gente tem de que a Bíblia ela é um todo e que ela é um livro coeso, é que a gente pode entender que ela também é suficiente em si mesma para se interpretar, né? Para que a gente possa encontrar dentro da própria Bíblia as respostas para as nossas perguntas. Então, eu queria deixar aqui alguns pontos práticos. Eles não são regras, né? Eu acho que seria uma palavra muito forte, mas são boas práticas para o estudante da Bíblia. Algumas já foram faladas aqui também. Mas, primeiramente, que a gente leia a Bíblia em espírito de oração, em atitude de humildade, de submissão ao Espírito Santo, para que ele nos dê o entendimento. Porque se a gente não ora quando a gente vai ler a Bíblia continua sendo um livro inspirado, um livro sagrado, mas ele fica passivo do nosso próprio entendimento equivocado, né? E aí a gente acaba usando a Bíblia, o ensino bíblico, como até o Dalton falou na semana passada, como uma espada para ferir os nossos irmãos, ao invés de trazer eles mais perto de Cristo, que é o objetivo dele, né, da Bíblia. Segundo, a gente usa um princípio que está lá em Isaías 28, no verso 10, que diz o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ok, o que isso quer dizer? Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, vamos tentar ilustrar isso usando um exemplo de Jesus. Lá no capítulo 24 do livro de Lucas, no verso 27, faz uma referência a Jesus usando esse princípio. Ele estava falando com seus discípulos, com as pessoas que escutavam ele, e diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então, Jesus estava exatamente aplicando esse princípio. Ele pegou um tema, né? Nesse caso, ele pegou o tema de o Messias e viu o que toda a Escritura falava a respeito desse tema. E a gente deve fazer a mesma coisa quando a gente está estudando a Bíblia. A gente escolhe um tema. O que a gente está fazendo aqui no estudo da lição é exatamente a Bíblia. Estamos estudando tudo que a Bíblia fala sobre si mesma. Estamos buscando o que, como diferentes partes da Bíblia suportam, né, apoiam essas ideias que a gente tem visto. E a gente tem que fazer a mesma coisa para qualquer tema que a gente vai estudar. Sábado, a salvação, a fé e obras. Todos os temas que a gente vai estudar, a gente tem que buscar o que a Bíblia toda fala sobre isso para que a gente possa ter uma compreensão redonda. Depois, a gente não deve usar textos isolados, né? Ou textos que sejam aparentemente dissonantes do restante das Escrituras, especialmente quando a gente quer provar o nosso próprio ponto. Mas a gente tem que tentar entender sempre o contexto em que ele foi escrito. Existe um contexto por trás de todos os livros. Às vezes um capítulo está lidando com uma situação específica que estava acontecendo dentro de uma igreja para a qual Paulo estava escrevendo, e ele tinha que adereçar aquela situação. Então ele escrevia sobre um assunto, e a gente precisa conhecer esse contexto do livro, do capítulo, ler os textos que estão imediatamente antes desse texto que a gente está estudando, os que estão depois, e geralmente a confusão se desfaz. Quando a gente tem uma mente aberta para buscar a raiz daquela aparente contradição, a gente, fazendo todo esse estudo, geralmente a gente consegue desfazer essa confusão. E por último, como também a Rejane falou, se possível, procurar o original. Nem todo mundo fala grego, nem todo mundo fala hebraico, mas hoje existem muitos recursos, inclusive softwares e sites onde você pode fazer uma leitura comparativa da Bíblia com a tua língua e a língua original, né? Onde a gente pode buscar o texto original e tentar buscar talvez o sentido mais original, mais puro daquela palavra, como que ela foi usada. Mas mesmo assim,
especialmente com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que é considerado hoje o manuscrito mais antigo, né, da Bíblia, a gente, quando compara as nossas traduções que a gente tem hoje com a tradução do manuscrito do Mar Morto, a gente vê que não tem alteração sensível da mensagem. Então, a gente pode confiar que a Bíblia vai dar para a gente sempre a mensagem que a gente precisa. Caso fiquem algumas dúvidas, algumas questões que aparentemente criam uma confusãozinha, é indicado sim que vá, né, buscar talvez o que o original dizia. E existem muitos recursos para a gente fazer isso. Eu queria fazer uma ilustração, né, a respeito dessas aparentes contradições. Vou contar uma historinha. Por exemplo, digamos que um dia uma pessoa comprou um pedaço de terra e aquela terra, o antigo dono começou a fazer uma cerca, né, para limitar o terreno. Só que ele não terminou. Ele começou a cerca, estava bem alinhadinha, e ele parou, e a última estaca da cerca ele colocou fora do alinhamento. Estava tudo alinhadinho e a última ele colocou fora do alinhamento. Quando chega o novo dono e ele vai continuar fazendo a cerca do terreno, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela cerca que estava fora do alinhamento e ajustar todas para se alinhar com aquela, ou ele vai tentar pegar aquela cerca, já que a outra o outro serviço já está todo prontinho, alinhado, e vai tentar buscar aquela cerca e colocar na linha certa e continuar o trabalho. Eu espero que ele faça a segunda opção, que diminuiria muito o trabalho dele, né? Mas nosso objetivo não é diminuir o nosso trabalho, mas sim chegar a uma compreensão correta da Bíblia. E essa ilustração é só para mostrar assim que às vezes você pode encontrar um texto na Bíblia que aparentemente está destoando do restante da Bíblia. O que essa ilustração está mostrando para a gente? Que a gente não tem que tentar fazer todo o restante da Bíblia que ensina um princípio a se adaptar àquele pontinho que está parecendo isolado ou destoante, mas tentar entender, buscando o contexto, buscando os textos originais, por que ele está parecendo destoante. Né? A gente vê vários exemplos na Bíblia onde essas aparentes distorções ou contradições geraram diferentes interpretações de doutrina. O exemplo clássico é o exemplo do ladrão na cruz, né? Que a gente entende que no original não existia o conceito de pontuação, de vírgula, e quando foi traduzido, e uma coisa que eu achei muito interessante que a Regiane falou, não foi escrito na nossa língua. E não foi escrito na nossa mentalidade ocidental. Imagina, foi escrito numa mentalidade totalmente oriental, um contexto tão diferente do nosso. E quando faz a tradução e o ajuste para a nossa língua hoje, para questões de pontuação, pode gerar essa aparente contradição que foi nesse caso, né? Existem as duas possibilidades de interpretação. Talvez Jesus teria dito: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E quando você analisa as duas opções com o que a Bíblia toda ensina, fica bem claro que Deus estava fazendo uma promessa, Jesus estava fazendo uma promessa para ele, de que ele estaria com ele no paraíso, mas não necessariamente naquele momento, né? Mas uma confirmação, Deus estava confirmando para ele. Outra história que acaba sendo também clássica é a parábola de Lázaro e do homem rico. E eu acho interessante essa parábola porque a Bíblia ela não se preocupa em explicar ou enfatizar uma coisa que já era óbvio na cabeça do leitor, porque a pessoa que escreveu entendia que aquilo era óbvio. Por exemplo, na história de Lázaro e do homem rico, né, a pessoa que está estudando, nossos amigos que estão estudando com a gente a lição, pode depois procurar ler no livro de Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 a 31, conta a história de dois homens que morreram e após a morte eles teriam ali consciência e teriam uma conversa. E quando você estuda a Bíblia toda, aquilo aparece
parece estar em contradição, porque em toda a Bíblia é dito que quando a pessoa morre, ela está em um sono, aguardando a ressurreição, não existe consciência enquanto a pessoa está morta. Então, quando você conhece os outros textos da Bíblia, você entende que aquilo era apenas uma ilustração. E a Bíblia, quando ela conta essa história, ela não fala assim, parênteses, essa história é só uma ilustração, é só uma parábola. Não, porque ela entende que o leitor, no imaginário do judeu da época, aquilo já era uma coisa óbvia. Então, esse também é um ponto importante da gente saber, quando a gente está lendo a Bíblia, que ela não vai parar para fazer parênteses e dizer assim, olha, isso aqui é ilustração, isso aqui é literal, isso aqui... mas ela mesma vai dando, em outros textos, explicações que vão trazendo para a gente respostas, né? Então, muitas pessoas usam essas aparentes contradições para tentar justificar o seu próprio ponto. E aí que é um ponto importante, que a gente, quando estuda a Bíblia, não tente provar o nosso ponto, tentar colocar o nosso ponto na nossa interpretação no que a Bíblia está dizendo. A gente precisa ser intelectualmente sinceros, honestos e deixar o Espírito Santo realmente ensinar a gente. Por causa desse tipo de situação é que existem tantas compreensões diferentes, né? Diversas questões que aparentemente parecem contraditórias, o consumo de bebida alcoólica, carnes imundas, guardar a lei ou não guardar a lei, e tantas outras situações pequenas ou grandes, para alguns pequenas, para alguns grandes, mas com certeza todas elas consideradas muito importantes por Deus, porque Ele considerou elas importantes de serem registradas, né? E que acabam, às vezes, gerando essas diferenças entre a religião A e a religião B. Então, nós, como estudantes da Bíblia, só para concluir, nós devemos sim buscar a fundo, buscar a verdade, ter uma mente aberta para escutar uma opinião diferente da nossa, reter o que é bom, mas sempre voltando para aquela regra que a gente viu na semana passada, a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com ele, eu preciso rejeitar essa ideia, porque ela não é bíblica. E essa sempre deve ser o meu norte ao estudar a Bíblia. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Fascinante os exemplos e de como interpretar a Bíblia. Eu gostei muito das suas dicas, né, da oração, da humildade, evitar textos isolados, realmente fazendo isso aí, usando várias traduções, né? As pessoas que estão ouvindo a gente que talvez não falem inglês, uma opção é você tentar ler em espanhol, né, que é parecido, talvez a Regiane possa até, né, confirmar isso para a gente, né? E é muito importante. Uma coisa que eu acho que eu aprendi essa semana muito interessante para mim, que sou meio que nerd de Bíblia, é você passar mais tempo lendo a Bíblia do que estudando a Bíblia. Eu nunca tinha pensado nisso. É porque eu já leio 3 palavras, já vou lá, tento entender o que significa, e às vezes você perde a beleza, né, de toda a história e de toda a compreensão, né? Agora, vamos passar para o Dalton, né, e deixamos para ele a parte mais simples, né, mais fácil, que é falar do papel de Ellen White, né, do Espírito de Profecia na Bíblia, né? Porque se a Bíblia é suprema, e todos nós consideramos Ellen White de uma maneira muito especial, né, na nossa teologia, na nossa vida espiritual, como é que fica essa questão, né, do Espírito de Profecia, luz menor, luz maior, e qual é o papel que deve ter no nosso estudo da Bíblia? Eu vejo muitos amigos queridos meus que estudam bastante Espírito de Profecia, mas eu não vejo estudando tanta Bíblia. Então, qual que é o equilíbrio disso aí, né? Porque Ellen White, ela enche os textos dela de passagens bíblicas. Então, como é que funciona isso aí? Eu vou deixar com o Dalton para ele resolver esse mistério para a gente. Bom sábado a todos. É uma alegria outra vez estar podendo participar. E o João mencionou como o Espírito Santo vai guiando e permeando a nossa reunião aqui na internet. E eu confesso que quando você me deu a quinta-feira, eu disse, e agora? Não? E Deus é tão maravilhoso que eu passei por uma experiência muito importante na minha vida, que eu vou contar ela no final do nosso tempo. Mas primeiro eu queria salientar que bendito seja Deus por ter iluminado essa pessoa para escrever essa lição. Uma delas, foram 2 que escreveram, porque a irmã White, tristemente eu menciono isso, que a irmã White
em muitos casos, é a Virgem Maria da Igreja Adventista. É colocada como princípio e regra básica. Antes de ler o texto que ela mesma fala sobre isso, eu queria fazer um comentário rápido sobre a palavra sola escritura. Ela surgiu porque Martinho Lutero, no seu movimento, né, ele foi preso e ele foi levado a um interrogatório muito sério. E eles disseram que ele tinha que se retratar, senão ele ia morrer. E eu não posso deixar, não posso continuar a nossa lição de hoje sem mencionar o que ele respondeu. Ele disse assim, a resposta de Martinho Lutero foi: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que eu citei, isso significa que ele estudava a palavra de Deus, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, repete outra vez, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso, olha que dica fantástica que Lutero deixou, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. Esse foi o testemunho de Lutero sobre essa fase de que ele queria dizer só a Escritura. E aí eu fiquei falando, João, por que você fez isso comigo? Onde é que eu ponho o irmão White agora? Conversei com vários amigos de segunda para hoje, e todos eles me respondiam dizendo o seguinte: não podemos nos desviar de assim diz o Senhor. E está certo o que eles falaram. A palavra de Deus é assim diz o Senhor. Eu dizia, agora onde eu ponho, irmão White? Como é que eu fico nessa história? Então eu vou contar para vocês uma história que Deus teve a misericórdia de deixar eu viver para provar para vocês. Eu sempre fui contra essas histórias que os pastores contavam nos sermões, pensando em uma parábola moderna. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a pessoa que eu vou me referir se chama Alfonso, ele me autorizou a mencionar isso. Ele é uma pessoa que ficou 9 anos na cadeia, ele tinha chance de pegar prisão perpétua, um dos cargos que ele ia receber, e eu quero mencionar também que eu sou chefe do Departamento de Estudo Bíblico, responsável pelo Departamento de Estudo Bíblico da Igreja de Azure Hills, aqui na Califórnia. Assim que ele saiu da cadeia, ele veio procurar a igreja que guardava o sábado, e ele entrou na Igreja de Azure Hills e me chamou eu fui chamado para dar estudo bíblico para ele e mais 13 ex-presidiários. Eu achei que eu ia morrer quando eu conheci eles. Pela aparência, o jeito que eles estavam e tudo. E nós começamos a estudar a palavra de Deus. Ele me chamou a atenção dizendo o seguinte: eu não aceito ninguém que estude a palavra de Deus comigo dizendo eu acho. É só na Escritura. Não vem dizer para mim o que eu acho. Eu não quero saber o que ninguém pensa. É só dentro da Escritura. Por que eu estou mencionando isso relativo ao irmão White? Porque o Alfonso estava preso dentro da cadeia e, para surpresa de quem estava assistindo esse vídeo, ele não conheceu a Bíblia dentro da cadeia. Ele conheceu os livros do Espírito de Profecia. Todos os livros da irmã White estavam na biblioteca daquela cadeia onde ele estava. Todos. E essa é a mesma pessoa, não se esqueçam que eu falei no começo da história, que me disse que eu não quero saber, eu acho, eu só quero saber dentro da palavra de Deus. Ele conheceu os livros da irmã White, e os livros da irmã White levaram ele à Bíblia. Ele conhece a Bíblia todinha de cor. Isso não é uma parábola, isso não é uma história que ninguém contou. Eu vivi, eu continuo convivendo com eles continuam fazendo parte do estudo bíblico e eu posso apresentar ele para qualquer um que tenha dúvida dessa história. Deus teve a misericórdia de deixar eu viver essa história para poder passar a lição desse dia. Essa é a maior prova de Deus de que a irmã White se baseia completamente na Bíblia. Agora nós vamos ler alguns textos da irmã White. Eu vou mencionar, está nos escritos da irmã White uma meditação que se chama LUC, que é nos lugares celestiais, chama a meditação, na página 145.5. Ela diz assim:
podeis ter o testemunho do Espírito, de que vossos caminhos agradam a Deus. Ele é obtido mediante o crer na palavra de Deus. Então, ela está mencionando, trazendo a pessoa que está lendo os seus livros para a palavra de Deus. Em momento nenhum ela fala dela. Depois ela menciona outra vez, perdão, eu pulei aqui. Depois ela menciona outra vez, olha que interessante isso aqui. Ela menciona também na mesma meditação, na página 143, ponto 6, foi tirado do manuscrito 130 dela, diz assim: a verdadeira religião é incorporada na palavra de Deus. Falando de novo. E consiste em estar sob, um B mudo, sob a guia do santo em pensamento, palavra e ação. A palavra de Deus. Depois ela menciona também na mesma meditação, na página 141.8, ela diz: o mundo está repleto de ensinos falsos. Presta atenção à dica que ela dá aqui. Se não examinarmos resolutamente as Escrituras por nós mesmos. Gente, presta atenção. Quando que essa mulher falou dela? Se alguém um dia indagar vocês ou questionar a irmã White, ela sempre disse que ela era uma luz menor, não sobre. Muita gente traduz o português errado. Ela era uma luz menor sob uma luz maior. E é fantástico ver que ela não, em momento nenhum, ela engrandece a ela ou menciona ela. Diz assim: o mundo está repleto de ensinos falsos e se não examinarmos resolutamente as Escrituras por nós mesmos, olha isso aqui, aceitaremos os erros do mundo como se fossem verdade. Adotaremos os seus costumes e nos enganaremos o nosso coração. Suas doutrinas e costumes divergem da palavra de Deus. Então, o Alfonso, ele se apaixonou pela Escritura através do que a irmã White mostrou para ele. Ela é mais importante que a Escritura? Não, em momento nenhum. Mas para provar que ela foi mandada por Deus, aconteceu dessa forma. Agora vem a lição mais dura para nós, todos que vamos estar escutando isso aqui, e os adventistas de todos os tempos, nascidos na igreja. Se vocês querem seguir comigo, está no segundo parágrafo da lição dessa semana, que foi muito duro para mim, para começar. Na metade do parágrafo diz assim: vocês não estão... porque isso é para quando alguém perguntar para você, então para que a irmã White? Se ela traz todo mundo para a Bíblia. Aqui está a explicação dela mesma, que está no Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 605, a explicação é dela mesma, diz assim: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia objeto dos seus estudos, como o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessidade dos testemunhos. De que testemunhos ela está falando? Dos dela. Por que negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus, Bíblia? Ele procurou alcançar vocês por meio dos testemunhos simples e diretos. Ok. Deus, eu sempre digo isso, Deus nos ama tanto, que na sua misericórdia Ele sabia que em 2020 a cabeça do Dalton ia estar tão deteriorada, com a capacidade de inteligência diminuída, com os gostos pela palavra de Deus, que Satanás se encarrega de desanimar a gente, que Ele criou espíritos de profecia com uma linguagem mais simples, mais carinhosa, para trazer você o amor, assim como trouxe o Alfonso da palavra de Deus. Eu me apaixonei pela Bíblia através do Espírito de Profecia. Eu mencionei na semana passada que eu usava a Bíblia para dormir, que a Bíblia me dava sono. A partir do meu gosto pelo Espírito de Profecia, eu me apaixonei pela Bíblia, pela palavra de Deus. Quando alguém questionar ou botar em pauta a questão da veracidade ou da necessidade de uma pessoa como Ellen White. Veja bem, a lição, em momento nenhum, está falando de profecias, que é muito importante o que ela fez.
Mas para você acreditar em alguma profecia que a Ellen White possa mencionar, você tem que acreditar na veracidade dela, trazendo a vida dela em submissão a Deus e a palavra de Deus e o Espírito Santo. Finalizar com isso para vocês. Olha aqui, Mensagens Escolhidas. Também está na lição. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 33. Olha que duro isso aqui. E uma dica ao mesmo tempo. Quando vocês fizerem da Bíblia, lembre-se que no versículo, no parágrafo que eu li, ela diz o seguinte: por que vocês não querem a Bíblia? Porque vocês não gostam da Bíblia, porque vocês não leem a Bíblia. Deus me colocou aqui para dar os testemunhos. E agora ela dá a dica como você resolver. Quando vocês fizerem da Bíblia o seu alimento, presta atenção, vírgula, porque não é só uma dica. Quando vocês fizerem o seu alimento, vírgula, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios e elementos, os elementos do seu caráter. Que princípios? Quando você fizer, eu e você fizermos os princípios da Bíblia, um elemento do nosso caráter, conhecerão melhor como receber o conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Ela enaltece a preciosa palavra de Deus nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando. Olha que interessante isso aqui. Porque uma pessoa, na semana passada, me pediu um texto que eu mencionei da irmã White, eu estou procurando, e ele existe, eu tenho dentro das minhas fotos, e eu vou mandar. Mas olha que interessante isso aqui. Não repitam o que eu declarei afirmando. A irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Olha que interessante. Descubram o que o Senhor, Deus de Israel, diz e façam o que ele ordena. Ela tirou ela mesma da equação. Então, a gente tem que, quando um pastor ou alguém fala alguma coisa, correr para a Bíblia para ver se o que ele falou está de acordo. Segundo, quando alguém questionar você da irmã White, manda procurar na Bíblia. Se em algum ponto do que ela diz difere de alguma coisa da Bíblia. E bendito seja o Senhor, que, na sua misericórdia, deixou uma pessoa, sabendo que o nosso interesse, embotado pelos enganos de Satanás, iam fazer com que a gente ficasse fraco em relação de estudar as palavras rebuscadas da Bíblia. E nos deu uma pessoa como ela. Que Deus seja louvado. Queridos, a gente está um pouco já longo. Eu só queria fazer uma... Eu queria abrir para o pessoal falar a experiência sobre Ellen White. Um comentário que vocês tenham. Eu cresci ouvindo, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo, e muitas vezes citando incorretamente, citando as suas próprias ideias como ideias da irmã White. Por isso, hoje, quando eu fui falar no gancho, eu fui pesquisar e achei o texto e sublinhei e guardei, porque eu não quero fazer essa prática que foi muito usada e que foi, na verdade, essa prática errônea de citar a irmã White como fonte, mas da minha próprias ideias, que tornou ela mal vista em muitos aspectos, em muitas igrejas. Eu queria abrir para todo mundo da banca, se alguém tiver alguma experiência, de contar assim, rapidamente, em 1, 2 minutos, a sua experiência com Ellen White e como você lida com essa questão da luz menor, luz maior. Eu tenho visto, João, que não nasci na igreja, mas cresci na igreja desde os 6 anos de idade. E minha mãe foi uma pessoa que sempre citou muito Ellen White. Ela tem um amor muito grande pela Bíblia e pelo espírito de profecia. E eu tenho visto que, durante toda a minha vida, geralmente as pessoas que antipatizam aos escritos da irmã White, por um de 2 motivos. Ou ele nunca leu, geralmente é isso, ou ele simplesmente escuta o que as outras pessoas dizem. E, infelizmente, uma razão de ser tão antipatizada, às vezes dentro da própria igreja, tristemente dentro da nossa própria igreja, porque pessoas falam coisas que, como a Anne disse, da própria cabeça e colocam que Ellen White disse, né? Então, assim, eu acredito que se nós lêssemos um pouco mais, para mim, o primeiro livro que eu li da Ellen White foi O Caminho a Cristo, e eu ia dizer obrigada, mas não foi obrigada, foi um requisito de escola que eu tive que ler para fazer um projeto, e aquele livro foi muito especial para mim.
foi muito especial para mim, porque a forma como ela fala de Deus, de Jesus, da natureza, ela te aproxima mais de Deus, ela não te afasta de Deus, ela te aproxima mais dela, ela te aproxima da Bíblia, como o Dalton disse. Então, eu acho que uma dica é, se alguém te diz, e se você tem essa antipatia, né, do pessoal que está escutando, tenha a curiosidade de ler, junto com a Bíblia. E você vai descobrir que ela torna a Bíblia um pouco mais fácil de entender, porque a Bíblia não foi escrita na nossa língua, tampouco os livros dela foram escritos no português, mas está mais perto de nós, está mais perto da nossa cultura, é mais fácil da gente entender algumas coisas. Uma coisa que inclusive eu e a Lili, minha esposa, a gente está lendo Caminho a Cristo de novo junto, né? E é impressionante, agora, nós estamos no capítulo 8, as coisas novas que você aprende porque você mudou. Eu, quando li, eu era solteiro, ou eu tinha casado sem filhos, agora eu estou com 2 filhos, né? E o pastor Bulhão fala que a gente tem que ler o Caminho a Cristo várias vezes durante a nossa vida, né? Outra questão que eu acho interessante ressaltar é que para os que falam inglês, a gente tem a oportunidade de ler Ellen White no original que ela escreveu. Isso é muito importante. Eu demorei muitos anos para aprender isso, mas faz diferença ler no original, né? E a terceira coisa que eu queria comentar, e eu até abrir para a opinião de vocês, muito honestamente, é a opinião de vocês com relação às compilações dela, né? Porque, não sei se vocês já se atentaram para isso, mas existem livros de Ellen White que foram escritos depois de 1915, quando ela morreu. Então, esses livros são coletâneas. Eu acredito que as pessoas também tiveram boas intenções, podem até ter sido inspiradas, mas, na minha humilde opinião, eu não acredito que é a mente de Ellen White diretamente. Eu queria abrir para vocês, pedir a opinião de vocês sobre isso. Eu posso dar uma participação nessa parte, João. Na realidade, eu comecei a ler os livros da White por essa razão que você acabou de mencionar. As compilações me incomodavam, tinham coisas que não faziam sentido para mim. Claro que isso começou no Brasil, eu não tinha inglês ainda. Então, ler em inglês ajuda muito. É um ponto. O segundo ponto é que a Irmã White, sendo uma luz menor sobre uma luz maior, ela pode ser comparada com a Bíblia nesse ponto. Nunca leia a Irmã White fora de contexto. Se tem alguma coisa, eu desafio qualquer um que esteja assistindo isso aqui. Se tem alguma coisa que você leu do Espírito de Profecia, que você não gostou e que você acha que está em desacordo com uma outra parte do Espírito de Profecia, leia o contexto. Então, resolve o problema da compilação, entendeu? Porque, por exemplo, na compilação foi usado um texto que a pessoa achou importante para encaixar no título daquele livro. Mas se você vai lá atrás, da onde foi tirado e lê o contexto, às vezes é chato. Às vezes você tem que ler um manuscrito inteiro, que ela está falando da minha carruagem quebrou a carroda, e aí eu tive que esperar, e no meio disso você encontra uma pérola. Mas você consegue encontrar o contexto. Então, a dica é muito simples. Nunca leia ela fora de contexto. Nunca leia para poder, da mesma forma quando eu mencionei a semana passada, para poder usar aquilo para ganhar um ponto com o seu irmão, porque você vai perder fazendo isso. O que foi revelado da parte dela é para engrandecer as pessoas. Não para dizer, vê o que você está fazendo? A Irmã White falou isso. Ou como um não adventista mencionou para mim, um ex-adventista mencionou para mim, dizendo o seguinte: a Irmã White, quando ela começou a guardar o sábado e servir a Deus na igreja, ela usava tabaco e ela comia carne de porco. E ela não tinha o conhecimento de saúde ainda. As informações que nós temos hoje dentro da igreja adventista não estavam formadas como igreja adventista naquela época. E tem gente que me diz, eu gosto da Irmã White depois da Austrália. Ela é outra pessoa depois que ela voltou da Austrália. Lá ela escreveu O Desejo de Todas as Nações, outros livros muito tocantes. Não tem problema. Ela mesma diz, não me use como uma regra geral, não me use como uma coisa simples, somente. Agora, faça o ano bíblico junto com o Espírito de Profecia e você vai ver como vai mudar a tua vida. Ou mesmo não no estudo ano bíblico, mas estude a Bíblia junto com o Espírito de Profecia. E texto e contexto. Paulo, você está quietinho? Dá a sua perspectiva para a gente aí. Ok. Eu também cresci lendo Ellen White, né? Eu tinha um amigo que recém-batizado na igreja adventista, ele dizia, eu não acredito em Ellen White. Eu falei assim, não precisa acreditar. Não há problema nenhum. Mas lê um livro dela aí.
só por ler. E ele, depois que leu, ele ficou fã da Ellen White. Agora, eu creio que a Igreja Adventista, se eu posso dizer isso, usou mal a Ellen White. Eu acho que a Ellen White hoje seria uma das autoras ou autores mais lidos no mundo por outras igrejas, se nós tivéssemos feito um pouco diferente, seguisse os conselhos dela. Okay? Hoje, acho que vocês já leram aí, né, o que eles pensam de nós lá fora. Eles acham que a Igreja Adventista tem duas igrejas adventistas. Uma evangélica, que segue a Bíblia, e uma seita que segue Ellen White. Okay? São estudiosos que já fizeram pesquisa a esse respeito. E é quase isso mesmo, na verdade, queremos ou não queremos, né? Eu creio que o ponto é esse, né? A Ellen White foi pioneira, uma das pioneiras da igreja. A Ellen White foi uma das fundadoras dessa igreja. Ela deu suporte às nossas doutrinas, confirmando. Os nossos grandes planos de educação e saúde veio dela, ok? E se nós hoje pudéssemos distribuir o Caminho a Cristo, por exemplo, com outro que não fosse o nome da autora Ellen White, eles adorariam. Mas o que pesa? Quando fala em Ellen White, fala em profetiza. E qualquer um que segue uma profetisa que não é da Bíblia é uma seita. Isso aí é passivo, todo mundo sabe disso, ok? Então, nós estamos com um problema na mão. Temos uma autora excelente, que foi usada por Deus de maneira extraordinária, escreveu coisas lindas, nós não sabemos usá-la para distribuir e que outros possam aprender. Porque quando a gente fala, Ellen White é traduzido em tantas línguas e tal, mas tudo é a Igreja Adventista que traduziu, entendeu? Ou até forçou a tradução. Entendeu? Mas eu creio que a Ellen White realmente pode ser uma coisa muito boa. Mas nós temos de parar. Nós temos simplesmente seguir o conselho que o Dalton já apresentou muito bem para nós aqui agora. Temos que seguir ela. Não usar ela como um ponto de doutrina e ouvi-la o que ela mesmo disse. E aí nós estaremos bem. Agora está difícil, porque já se espalhou pelo mundo que essa santificação ou essa profetia que nós temos. É difícil quebrar isso aí, mas nós conseguimos. Em algumas reuniões, a reunião que nós tivemos com a Igreja Luterana, por exemplo, eles reconheceram Ellen White está bem dentro daquilo que nós estamos falando aqui hoje, né? Mas que ela foi uma bênção para a igreja e pode ser, se nós usarmos de acordo com o que ela diz. Eu só para concluir, achei muito bom o comentário, Paulo, obrigado. Eu tinha um amigo meu que era o Duzinho, né? Jogava vôlei comigo. E ele queria me apresentar um amigo dele que era o Pedrão, né? E nunca eu conheci o Pedrão. Ele só falava, cara, você tem que conhecer o Pedrão. O Pedrão é gente boa. O Pedrão, ele joga bem, ele é legal. E demorou muito para eu conhecer o cara. E eu não aguentava mais ver ele falar do cara. A pessoa pega antipatia, né? Então eu gostei muito do que você falou, Paulo, que realmente é viver o cristianismo e viver tudo que ela fala e tudo que ela de uma maneira ativa, né? E que as suas palavras possam testemunhar, né? Para mim, o Desejar de Todas as Nações e o Caminho a Cristo me transformou, entendeu? Mas me fez voltar a olhar a Bíblia de uma maneira mais ampla, né? Agora, realmente tem gente que tem implicância e a gente tem que tomar cuidado com como o diabo usa essas coisas. Se você, numa conversa, falar uma ideia de Ellen White sem falar que foi ela que falou, tem uma aceitação para algumas pessoas. Se você botar o nome dela, o diabo toma conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e eu acredito que é boa, essa discussão nossa é boa, porque a gente pode até pensar em maneiras como a gente pode abordar isso aí. Pessoal, nosso tempo está indo e entre amigos é fácil ficarmos conversando a noite inteira, né? Ou o dia inteiro. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, fui abençoado por esse estudo e vamos ter muito mais desses aí, tá bom, pessoal? Eu quero agora pedir para o Dalton fazer uma oração final para nós. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, o nosso coração humilde, mas cheio de alegria, nós queremos nos rededicar a Ti outra vez, agradecendo o Teu amor tão grande de não nos deixar às escuras, apresentar-nos a Tua palavra, e por ser a Tua palavra, um Deus santo e perfeito, ela não se contradiz. Por ser
a tua palavra, a palavra de um Deus amoroso, ela não nos deixa dúvida. Se nós dedicarmos tempo para ouvir a tua voz, que é a tua palavra, nós vamos entender um pouquinho do Pai de amor e do Deus que o Senhor é. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, esse trabalho que está sendo executado, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, inspirou o João para fazer, todas as pessoas que participaram, sendo usadas por ti, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor dá. Que nós nos agarremos à Bíblia enquanto nós ainda temos ela. Que nós a estudemos enquanto nós ainda temos ela. Porque nós sabemos que vai chegar um tempo em que o que vai sobrar é o que nós temos guardado na nossa mente, das nossas conversas contigo. Mantenha ela viva no nosso coração e na nossa mente. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Feliz sábado a todos. Semana que vem falaremos praticamente um gancho dessa lição. Por que interpretar a Bíblia? Foram falados já um pouco sobre isso hoje aqui. Convido vocês para estar conosco novamente. Deus abençoe e guarde vocês.